Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu venho falar para vocês do iPhone 12 mini. Eu já fiz um unboxing desse cara, tá no card aí em cima. Se você quiser saber então mais informações sobre o iPhone 12 mini, por favor, clique no card aí, que você vai ter um unboxing e várias imagens. Esse vídeo aqui é para vir aqui praticamente uma semana depois e contar para vocês qual que está sendo a experiência do iPhone 12 mini, especificamente o lado bom e o lado ruim do iPhone 12 mini. Mas antes, uma breve historinha. Pessoal, quando lançou os iPhones novos esse ano, aliás, ano passado, 2020, eu queria pegar, o meu target, a minha mira era pegar o iPhone 12 mini, porque eu queria novamente testar um smartphone pequeno que eu conseguisse utilizar com uma mão só, olha só isso aqui. E era a minha mira. Depois, como os iPhones demoram para chegar um pouco mais aqui no Brasil quando eles são lançados lá fora, e eu comprei antes de chegar no lançamento aqui no Brasil o primeiro, vocês já vão saber, eu comecei a ver algumas coisas, a bateria do iPhone 12 mini não é legal, não é legal. Falei, bom, vou pegar primeiro o iPhone 12. Então, importei, peguei o iPhone 12, que ainda está comigo aqui, esse preto aqui é o iPhone 12, ó. Tá com marquinhas aí atrás, tem uns risquinhos, porque eu acho que foi chave, alguma coisa, mas ele anda com capinha, mas tem um risquinho ali atrás. Eu peguei o iPhone 12 e depois peguei o iPhone 12 Pro Max, que também tem vídeo aqui no canal de teste de câmera, inclusive contra a Samsung também. E aí, por último, eu falei, vamos pegar por último então o iPhone 12 mini. Não vou pegar o Pro, porque vocês sabem, o Pro esse ano para mim é praticamente a mesma coisa do 12. É a mesma tela, mesmo tamanho, só vai ter aquela lente lá atrás a mais, sensor LiDAR. Enfim, outras coisinhas que não vale a pena para 99% das pessoas investir num Pro, tá? Óbvio, se você quer comprar o Pro, a liberdade é sua e eu já expliquei e sim, sei todas as diferenças. Mas vamos lá, peguei o do iPhone 12 mini, estou com ele então há praticamente uma semana. Nessa uma semana já deu para saber muito bem se é o cara que eu vou querer ficar para mim ou não vou querer ficar. Então aqui começa a parte do lado bom e do lado ruim do iPhone 12 mini. Vamos começar pelo lado bom. Ele é realmente aquilo que eu imaginava ser do smartphone para portabilidade. Olha só, dá uma ligada, eu gosto de enfatizar que eu não sou um cara grande, eu tenho 1,80 m, não tenho mão gigante, minha mão é normal, até abaixo do tamanho da média, e eu consigo segurar ele e fechar minhas mãos, olha aqui, ó, nele e utilizar ele com o meu polegar alcançando de cima até embaixo. Esse era o intuito, ter um smartphone pequeno para colocar no bolso e ter qualidade de câmera ótima, é excelente. Já vou deixar explicado aqui para você também que tem algum preconceito ou queira ver. Vai sair mais um vídeo, aliás, eu vou gravar daqui a pouco um vídeo de teste de câmera, mas que é extremamente desnecessário, porque ele tem exatamente a mesma qualidade de câmera do iPhone 12 e do 12 Pro também, e até do 12 Pro Max, tá? A diferença do 12 Pro Max está no sensor principal, tá? E a diferença para o 12 Pro tá no sensor telefoto, que esse não tem. E a diferença para o 12 não existe, tá? Todos os iPhones 12 compartilham da mesma câmera frontal, portanto a qualidade é a mesma, certo? Todos os iPhones até o Pro, 12 mini, 12, 12 Pro, tem a mesma câmera principal, tem a mesma câmera ultra-wide, é igual. Então, se você fizer o teste, colocar 10 fotos, 20 fotos, uma do lado da outra, hora um vai ganhar, hora outro vai ganhar, não porque um ou outro é melhor, mas porque você vai ter diferencinhas de exposição pequenas no mexer da sua mão e tal. Para fazer um teste científico teria que ser um ambiente totalmente controlado em laboratório, com posição exata, com luz exata, com tudo exato e que não mudasse nada, tá? Então as câmeras são exatamente iguais e vão te entregar a mesma qualidade. Vou fazer o teste só para ter o teste e falar, ó, teste de câmera iPhone 12 mini. Então, pegada é o que eu imaginava, tela é muito boa, a qualidade de tela é exatamente dos outros iPhones, tá? Tela OLED, usabilidade com uma mão só, sensacional. É aquilo que você espera, cara. Olha o tamanho da tela. Opa, deixa eu ligar ela aqui. Ó, olha o tamanho. É quase todo tela. Óbvio que você tem o notzão aparecendo aí em cima, né? Mas ele é daquele tamanho que a gente tinha de iPhones antigamente e com uma tela que não é pequena. Então você tem um corpo pequeno com uma tela de 5.4, que não é exatamente pequena. Então que dá para você mexer com as suas mãos tranquilamente. É o que eu mais indico se você quer usar, quer um negócio pequeno, colocar no bolso, não quer trombolho, quer usar com uma mão só para fazer stories. É uma delícia, velho.
É pequenininho, para segurar em qualquer jeito a câmera. É muito bom. Cara, é tudo aquilo que eu imaginava de pegar um iPhone 12 mini para portabilidade. Realmente muito bom, com a qualidade de câmera de iPhone, né? Que são boas, excelentes no iPhone 12, na linha iPhone 12 inteira. É realmente o que eu esperava. Aí vamos começar a falar do lado ruim. Então vocês já entenderam que a usabilidade é tudo aquilo que você espera mesmo de um smartphone pequeno. A tela não é muito pequena. Não é muito pequena. Cara, é aquilo que você imagina para um iPhone desse tamanho, tá? E que você quer, eu quero. Cara, pode pegar, que é legal demais. Mas agora vamos pro lado ruim, que talvez você não vá pegar, que é a experiência que eu quero passar para você. Galera, primeira coisa, teclado. Você vai abrir o teclado, obviamente, para digitar alguma coisa, você vai notar que o teclado vai se exibir um pouco menor. Vou abrir aqui uma postagem minha do Instagram e só para... Vamos pegar essa aqui, que é uma foto de iPhone, vou tentar comentar aqui, vou abrir o teclado. Ó, o teclado, obviamente, ele vai... Aqui na câmera você não vai ter a noção, né? Você vai aparecer que é mesmo tamanho, mas as teclas são um pouquinho mais espremidas, então você tem que... É muito mais fácil você digitar no iPhone 12. Deixa eu colocar aqui o iPhone 12, vamos ligar também, só para vocês verem. Eu vou abrir na mesma postagem, lado a lado, você vai ver que, cara, tem sim uma diferença de tamanho, óbvio, e aí você vai ter uma diferença de tamanho também para o iPhone 12 Pro Max, vai aumentando. Então, para digitar texto não é tão pior, mas sim, você tem que ter uma habilidade melhor, dependendo do tamanho dos seus dedos. Os meus não são dos mais finos, fica um pouquinho mais espremido, mas eu acho que aí até dá para passar, tá? É menorzinho, você vai se acostumar, dá para passar, mas você tem que saber, sim, é mais espremidinho para você lidar com a digitação. Então esse é um lado a se pensar. O áudio desse cara, por ser o menor, eu achei, o áudio deve ser horrível. Cara, o áudio é praticamente igual ao do iPhone 12. O áudio, aliás, é muito bom nos iPhones. Tela pequena para assistir, você sabe que você está pegando um smartphone pequeno, então, velho, é uma tela, obviamente, menor para assistir o conteúdo. Então, se você passa a maior parte do tempo assistindo as coisas, talvez seja melhor você investir num iPhone maior, até no 12 Pro Max que eu testei por aqui, e que seria a melhor opção. Misturando um pouco aqui, comecei a falar do lado ruim, que é ter a digitação pequena, mas por outro lado, você não tem o trombolho de um iPhone 12 Pro Max, que é um trombolho. É grande, é pesado demais, é muito pesado. Aqui é muito leve. Aliás, até a construção do 12 e do 12 mini muda. Eles são de alumínio, enquanto o 12 Pro e o 12 Pro Max são de aço, né? De qualidade cirúrgica, então, portanto, mais pesados e maiores. Então, aqui é muito leve. A pior coisa desse cara, velho, a pior coisa desse cara aqui, realmente é o que eu deixei por último para decidir e peguei ele por último para testar. É realmente a bateria. Eu tinha animado porque algumas pessoas estavam falando por aí e algumas pessoas que compraram, e tem umas pessoas que têm a dificuldade de afirmar que comprou um dispositivo e que ele não tá legal. A pessoa gastou dinheiro e ela tem que se autoafirmar. Isso é algumas pessoas, e eu tô nesse mercado faz muito tempo e eu sei notar essas pessoas. A pessoa investe o seu dinheiro num negócio que ela achava que seria espetacular. Não é, mas ela acaba afirmando que é espetacular porque ela comprou e ela tem. Então ela tem que falar que é espetacular. Pessoas tendem a falar até que as fotos dos outros iPhones mais caros são melhores do que do 12 mini. Mentira! Se você tem um amigo que fala, não, ó, a minha é. Ou se você já fez teste, não, eu fiz teste e vi que é. Não é. Faz 20, igual, no mesmo cenário, não muda nada, nem ângulo. Você vai ver que não é. Não é. Então, pessoas tendem a afirmar que um é melhor que o outro, ou que ele é bom até em bateria, porque a pessoa comprou. Cara, a bateria aqui é ruim. É sim do jeito que eu imaginava. É uma bateria de 2.200 e alguma coisa mAh, contra 2.800, se eu não me engano, no iPhone, tô arredondando no iPhone 12. 2.200, que é uma bateria ruim. É sim ruim. O lado bom eu já acabei de falar para vocês. Se você pode suportar carregar esse cara aqui uma vez a mais no dia, pelo menos, sim, pegue, porque ele é tudo aquilo que você imagina para portabilidade e de um iPhoneinho pequeno. Tá? No meu caso, eu tiro ele às 8 da manhã, estou carregando ele inevitavelmente todos os dias às 3 da tarde. Falou, pô, Geek, Rodrigo, você tem um uso absurdo. Não, eu fico aqui dentro do estúdio, eu não estou utilizando o 4G, ele está praticamente 70%, 80% do tempo
no Wi-Fi e eu não fico usando o telefone o dia inteiro só porque eu sou um youtuber. Eu fico gravando, lendo, editando, então eu mal respondo uns 4 ou 5 WhatsApp em áudio pela manhã ou até a hora do almoço. Na hora do almoço assisto um vídeo, às vezes assisto 2 vídeos, dou uma fuçada no Instagram e depois é pauleira, trabalhar de novo e eventualmente escutar uma música com ele aqui na mesa e tal. Cara, 3 horas da tarde, tá? Já teve dia que acabou antes e depois coloco as 3 para carregar. O lado dele bom é que ele carrega um pouquinho mais rápido e eu tenho carregadores rápidos aqui, tá? Então ele vai carregar até 20 watts. Pessoal, outra dúvida, não tem problema nenhum você carregar os seus iPhones com carregador, se você tiver um carregador compatível de 20 watts, de 40, de 60 watts, ele vai carregar na potência que ele suporta. Não tem importância também você carregar com carregadores abaixo de 20 watts, ele vai carregar na potência que ele suporta. Na descrição vou deixar uma lista de carregadores, eu tenho um vídeo também que fala disso, que você pode usar. Todos os que estiverem no link você pode usar tranquilamente, que vai carregar o seu iPhone 12, seu iPhone 12 Pro, seu iPhone 12 Pro Max, seu iPhone 11 novo, ou XR, SE, se você comprou no finalzinho de 2020 e veio sem carregador, todos os cabos que tiverem na descrição ou carregadores vão funcionar, tá? Bateria é realmente ruim. Eu carrego às 3 horas da tarde, tiro de novo lá para as 3h40, que ele já está carregado. Ele carrega nos 45 minutos, cara. Carrega muito rápido, porque a bateria é menor, obviamente. E, cara, eu vou deitar, ele tá sem bateria de novo. Eu tenho que colocar de novo ele para carregar e pegar de manhã. Então, a bateria é ruim. E tem pessoas que vão utilizar muito mais do que eu. E aí talvez possam recorrer a uma segunda carga extra no dia, aliás. Tirou de manhã, eu carrego às 3. Se fosse uma pessoa que usa mais, poderia carregar a 1 e depois carregar lá para as 9 da noite, 10, sei lá, a hora que a pessoa vai dormir. Então a bateria é ruim sim. Não se engane, não ouça seu amiguinho que fala que dura pra caramba. Cada um tem um uso e o meu uso não é extraordinário, por isso que eu posso falar com propriedade que a bateria é ruim. Não sou o cara que fica na rua no 4G, não sou o cara que fica viciado, não sou o cara que joga, não sou o cara viciado nas redes sociais, não sou esse cara. A bateria sim é ruim, pessoal. Outro lado ruim e ainda ligado à bateria é que você carregando esse cara mais de uma vez, tirou uma vez de manhã e vai ter que carregar uma vez ou outra vez extra durante o dia, a bateria vai para o espaço, a saúde da bateria vai para o espaço muito mais cedo. E quando você for vender no ano que vem, né? Geralmente algumas pessoas ficam um ano com o dispositivo e lançam o outro e compra, ele vai estar com a saúde da bateria bem baixa, porque você vai carregar às vezes 2 vezes ao dia a mais, certo? E aí ele até vem habilitado. Se você vai notar no seu, se você não notou, tem pessoas que talvez tenham pegado e falam, pô, meu iPhone 12 mini não carrega, demora para carregar, não enche a bateria. Ele veio aqui habilitado, pelo menos o meu veio habilitado, com uma opção na bateria que ele só deixa carregar até 80% para manter a saúde da bateria por mais tempo. Vou até aqui, ó, você vai em ajustes, vai descer até bateria, deixa eu achar aqui, bateria, dentro de bateria você vai clicar em saúde da bateria e aí você tem a opção aqui, ó, carregamento otimizado. No meu veio habilitado, está desabilitado agora porque eu desabilitei, mas ele vem aqui com carregamento habilitado. Ele até diz, carregamento otimizado, aliás, carregamento otimizado. Para reduzir o desgaste da bateria, o iPhone aprende sua rotina diária de carregamento e agenda até que você precise usá-lo para carregar acima de 80%. Então, mais dias provavelmente pode ser que ele passe. Então, talvez é bom você observar isso aqui também, que é um indicativo de algumas pessoas ficarem assustadas. Meu iPhone 12 mini não carrega o máximo nunca. Pode ser isso aqui, tá? Então, isso é uma tentativa já da Apple, sabendo que esse iPhone provavelmente nas mãos das pessoas precisará carregar mais de uma vez ao dia. E aí a saúde da sua bateria ao fim de um ano vai estar ruim. E aí quando você for vender, você sabe que a primeira coisa que a galera pergunta aí, como que está a saúde da bateria? Talvez você tenha que mandar para uma assistência, para abrir, para trocar por uma bateria nova ou vender num valor muito abaixo para poder vender e a pessoa que comprar mandar para uma assistência para trocar a bateria. Já que a bateria não é ótima agora, você imagina como que ela vai ficar um ano depois carregando 1 ou 2 vezes a mais durante o dia, certo? Então é um problema a bateria no iPhone 12 mini. Do mais, pessoal, sem reclamações, é realmente muito legal. Eu queria mantê-lo, vou tentar mais uma semana, ver o que eu vou ficar, sem imaginar nesse negócio de bateria desgastando ao longo de um ano, porque vai ser um caos se eu tiver que carregar duas vezes ao dia, ou pelo menos uma a mais, vai ter o desgaste do dobro de uma bateria de um outro iPhone que eu poderia carregar uma vez ao dia, tá?
Então, vou tentar ficar mais uma semana para ver como é que é, porque é um tesão de usar. Cara, é aquilo que eu imaginava, é o que eu queria manter, mas não será possível manter se a bateria dele continuar dessa maneira, e é provável que continue. Eu estou hoje habilitando o modo de economia de energia. O duro é que a hora que você coloca para carregar, ele já entende, né? Você tem que fazer isso todo dia, o carregador vai entender que ele chegou num nível de bateria, ele vai tirar do modo de economia de energia. Tentar ver, deixando no modo de economia de energia, se eu não tenho uma queda brusca na usabilidade, provavelmente não. Você vai ficar sem receber notificações, obviamente, de algumas coisas, mas provavelmente a bateria tenda a durar um pouquinho mais. Esse cara, uma pessoa normal, que trabalhe normalmente, que fique com o smartphone o dia inteiro no bolso, que ocasionalmente tira na hora do almoço, responde um WhatsApp, vê uma rede social muito de levinho, pode ser que esse cara tenha bateria das 8 da manhã até o finzinho da tarde, a hora que estiver voltando para casa, tá? Pode ser. Para todos os outros casos, tem aí o carregador sem fio, mas eu já falei, quanto mais você carregar, mais a saúde da sua bateria vai despencar. E aí você tem que decidir, obviamente, se você quer um negócio que te atrai muito pela usabilidade, mas que você tenha que pagar um pouco mais por essa usabilidade. De ser menor, de ser legal, é muito legal. É muito legal. Cara, se eu pudesse, eu manteria ele em detrimento dos outros, até do iPhone 12 Pro Max que vendi, porque é um trombolho de pesado, grande, gigante, ruim de usar com uma mão só. E esse tem a mesma qualidade de câmera, mas para mim é um inconveniente ter que ficar carregando nas horas que eu quero utilizar. Ah, putz, tá sem bateria, vou colocar para carregar. Ou você colocar um MagSafe aí e carregar toda hora, que também, né? Tira, usa, coloca ali para carregar. Se você trabalha num escritório, por exemplo, mas também a bateria vai pro saco mais facilmente, porque toda hora você vai estar levando ele para a bateria. Bom, pessoal, vou pedir um negócio para vocês. Se você for comprar iPhone 12, 12 mini, 12 Pro Max, tem link na descrição. O site da Magalu é o lugar onde vende mais barato. Tem os links aí, são os links meus de afiliados. Você vai ver que aparece Magazine Mundo Geek, mas é o site do Magalu. Magalu coloca lá pra gente colocar o nome na lojinha, tá? Mas é vendido, entregue pela Magalu. Você pode retirar nas lojas do Magazine Luiza se quiser, para ter um frete grátis. Velho, utiliza, são os melhores preços de iPhone da internet. Vende iPhones às vezes com R$2.000 mais barato do que na Apple, com a mesma garantia e nota fiscal, obviamente. E os carregadores também vão estar aí, os carregadores na Amazon, tá? Porque eles não vêm com carregador. E os carregadores da Anker, que eu recomendo, tem bezels, tem Ugreen, tem cabo. Se você tiver carregador antigo, também vai estar aí na descrição. Não se esquece de deixar um like no vídeo, fazendo favor, para ajudar a fortalecer. Comenta aí se você tem um iPhone 12 mini, se acabou comprando, o que você está achando, qual que é a sua usabilidade. E principalmente, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está vindo por aqui. E manda esse vídeo para o pai, para a mãe, para a tia, para o irmão que tem dúvida sobre o iPhone 12 mini. Fala, ó, pai, ó, mãe, ó, não sei o que, ó, tá aí, ó. Olha o que o cara tá falando aí. Eu testo iPhones e smartphones, não é de hoje. Então, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos como esse por aqui. Beleza? Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.